Boa noite a todos, obrigado pelos que estão aqui participando. Essa é a nossa primeira reunião virtual, primeiro webinar aqui organizado aqui pela OxyLife. Meu nome é Marco Antônio, sou médico da OxyLife. Meus sócios aqui, o Dr. Bruno Sintra e o Dr. Firmino, estão aqui acompanhando também. Nós convidamos para fazer essa apresentação especial com o tema, claro, do Maio Roxo, sobre as doenças inflamatórias intestinais, o Dr. Omar Feres, médico cirurgião, professor livre docente da Universidade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e um cara muito gente fina, que se dispôs a falar para nós sobre o que há de evidência científica, sobre o tratamento das doenças inflamatórias intestinais e suas complicações com oxigenoterapia hiperbárica. Com a palavra, o Dr. Omar Feres. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando dessa videoconferência com vocês aí, quem estiver assistindo. Agradecer aí o Marco, que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes, agora aqui, a gente relembrar. Eu já o conhecia, mas a gente não lembrava. E o Firmino e o Bruno também, que a gente estava batendo um papo agora aqui, perguntando sobre o serviço, sobre o Covid. E hoje à noite nós vamos falar sobre doença inflamatória intestinal e oxigenoterapia hiperbárica. Esse é um tema que vem bem a calhar, porque eu tenho na minha formação, me apresentar, eu sou cirurgião, sou proctologista, sou professor da divisão de proctologista aqui da USP de Ribeirão Preto e comecei a trabalhar com medicina hiperbárica em 2002, então faz 18 anos. Na época eu tinha feito minha tese de doutoramento com síndrome de Fournier e a gente sempre via na literatura câmara hiperbárica e nunca conseguia ter acesso. Aí, em 2002, nós tivemos a oportunidade de entrar sócio desse hospital que eu estou mostrando aqui, que é o Hospital São Paulo, e conseguimos adquirir uma câmara monoplace. Então, em 2002, nós montamos nosso serviço. Estava até comentando aqui com os colegas, foi o primeiro serviço do interior do estado de São Paulo. Era o 22º serviço do Brasil. E, então, eu posso dizer que eu participo um pouco da história já da câmara hiperbárica no Brasil, da oxigenoterapia hiperbárica. Eu me envolvi com o assunto, adquiri uma câmara hiperbárica experimental, comecei a fazer pesquisa, a gente é praticamente pioneiro em pesquisa com hiperbárica no Brasil, e aqui em cima, para quem não conhece, é o nosso Hospital das Clínicas, onde eu adquiri todo o conhecimento, é a nossa vida, estou lá há 35 anos, desde que eu cheguei como estudante, nunca mais saí dessa faculdade, onde eu fiz toda a minha carreira. Então aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês, os nossos serviços ficam num hospital privado, onde nós temos 3 câmaras monoplace e uma câmara multiplace, e todas as pesquisas, o nosso dia a dia, o nosso conhecimento científico, nós adquirimos aqui nessa faculdade e nesse hospital. Tá? Eu tive oportunidade no período de 2010 a 2011, depois 2012, 13, ser presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Foi numa época que a gente conseguiu bastante feitos, a gente estava conversando com os colegas, conseguimos colocar oxigenoterapia hiperbárica no rol da ANS, então foi uma coisa importante para o Brasil e que estimulou a abrir muitos serviços. Vocês observam que de 2013 para frente, o Brasil inteiro se equipou com câmaras hiperbáricas. Hoje, nós temos em torno de 130 câmaras hiperbáricas, serviços no Brasil, praticamente em todos os estados, todas as capitais. Estou conversando aí com o pessoal de Aracaju, faz 3 anos que tem aí em Aracaju já, e é um método que já foi difundido no Brasil inteiro, e isso nos dá muito orgulho que a gente participou da história disso. Bom, o tema que nós vamos falar hoje tem muito a ver para vocês lembrarem que maio é o mês das doenças inflamatórias intestinais. 19 de maio é o Dia Internacional da Doença Inflamatória. Então, a gente comemora as doenças inflamatórias, é o Maio Roxo. Então, nada melhor do que falar de tratamento da doença inflamatória intestinal hiperbárica. Eu vou começar minha apresentação falando mais de doença inflamatória intestinal como um todo. Depois eu vou mostrar uma pesquisa de hiperbárica com oxigenoterapia com doença inflamatória, e aí, propriamente dito, nós vamos entrar na hiperbárica e doença inflamatória intestinal. Tá? Eu imagino que tem uma equipe heterogênea assistindo aula, tem clínicos, cirurgiões, gastroclínico, enfermeiro. Vou tentar ser objetivo e claro. Então, a doença inflamatória intestinal
É uma afecção crônica de ocorrência mundial, incidência crescente nos Estados Unidos e também no Brasil. Nós que trabalhamos nisso há mais de 30 anos, a gente viu aí nos últimos 10 anos aumentar muito a incidência, inclusive no Brasil. Era uma doença antes considerada rara, hoje é bastante mais comum. É uma abordagem complexa, a dificuldade na comprovação diagnóstica. A gente tem muitos controles, mas a cura mesmo ainda é considerada inexistente. A resposta terapêutica é imprevisível, tem doentes que vão muito bem, mas tem doentes que complicam muito, ainda existe mortalidade pela doença inflamatória intestinal. Cursam com formas clínicas graves, incapacitantes e com recidivas frequentes, principalmente a doença de Crohn, que é a que nós mais vamos falar. Quando fala doença inflamatória intestinal, já vem na nossa cabeça doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Lembrando que a doença de Crohn é mais complexa, consome o dobro de recursos em saúde e tem uma morbidade 3 vezes maior que a retocolite ulcerativa. Esses números de incidência é uma doença que era alta no hemisfério norte, principalmente na Península Escandinava, Estados Unidos, Inglaterra, norte da Europa, onde tem mais de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Incidência intermediária no sul da Europa, Austrália, Nova Zelândia, e na América do Sul, até há poucos anos atrás, era considerado incidência baixa. Porém, esses números estão mudando, existem alguns trabalhos já do Brasil mostrando que a gente chega a ter de 6 a 8 casos novos para cada 100 mil habitantes, que é uma incidência já quase equiparada a países europeus. Nós estamos publicando aqui na nossa faculdade uma casuística de mais de 1.000 pacientes com doença de Crohn retocolite seguidos no nosso ambulatório, no Hospital das Clínicas e na clínica privada. Os senhores observam que é um número bastante significativo, mesmo aqui sendo um centro de referência. Então, a doença hoje é bastante comum, mas ainda é muito negligenciado o diagnóstico. Muitos desses doentes demoram para fazer o diagnóstico. Isso é uma causa de retardo do diagnóstico e também de gravidade da doença. O quadro clínico é variável, depende do local e onde está a atividade da doença. Então, pode haver acometimento desde a boca até o ânus, principalmente a doença de Crohn, que é a que nós estamos falando, mas o lugar clássico é o ilho terminal e o seco, tanto também que ela também é apelidada de ileite terminal. Então, 40% a 50% acometimento ilho secal, também pode ter só o intestino delgado, só o cólon e, em alguns casos, só o períneo e o ânus. Esses casos são muito interessantes para a oxigenoterapia hiperbárica, que é uma boa indicação de oxigenoterapia hiperbárica, as doenças de Crohn orificiais. Nós temos casos de Crohn no esôfago, Crohn no duodeno, então é uma doença multifacetada mesmo e de difícil manuseio muitas vezes. Os principais sintomas são dor abdominal localizada no quadrante inferior direito, geralmente é por causa da ileite, e às vezes o paciente tem uma massa palpável. Geralmente é dor abdominal, cólicas, diarreia e perda de peso, de uma maneira geral. Tá? Mas as cólicas, geralmente o paciente quando evacua, melhora a cólica. Alguns casos tem distensão abdominal, com náusea, vômitos, com casos de evoluindo para obstrução intestinal, muitos deles precisando ser operados. E sintomas sistêmicos, como mal-estar, anorexia, emagrecimento e febre. E é fundamental o exame da região perineal, porque fístula perianal, junto com o paciente que tem febre, diarreia, emagrecimento, quase já fecha o diagnóstico clínico de doença de Crohn. Resumindo para vocês, o paciente tem dor abdominal, febre, diarreia e perda de peso. Isso aí é o paciente típico da doença de Crohn. Tá? A doença pode ter manifestações extraintestinais, que são mais comuns quando há acometimento do colo, pode guardar ou não relação com a atividade da doença. Então, as alterações intestinais mais comuns são as articulares, artralgia, artrite, a sacroileite. As dermatológicas também são muito interessantes. Aqui vai um adendo, elas também têm indicação de oxigenoterapia hiperbárica, principalmente o pioderma gangrenoso. Depois vou mostrar alguns casos para vocês. Tá? Aqui é um caso de um pioderma gangrenoso na região da coxa. Ó. Observem os senhores, área de peremia com necrose central. Isso é característico da doença inflamatória intestinal. Oxigenoterapia hiperbárica ajuda bastante a tratar esse tipo de afecção. Claro que não é só isso. Aqui outros casos de pioderma gangrenoso, um na região posterior, aquele mesmo da região perto do joelho, e um na região suprapúbica. Tá? É uma infecção necrotizante, bem clássica. Quem viu uma vez não esquece mais. Pois podemos discutir no fim
é uma boa indicação para oxigenoterapia hiperbárica, esses piodermas. Outras manifestações gastrointestinais são as oculares, como a episclerite, a uveíte, principalmente. A gente geralmente precisa do auxílio de um oftalmologista para seguir esses pacientes. Alguns casos com déficit de absorção de vitamina A pode ter cegueira noturna. Outra manifestação gastrointestinal importante é a colangite esclerosante primária. Pode acontecer em 4% dos pacientes. É uma doença grave que evolui para insuficiência hepática e o tratamento definitivo é transplante de fígado. É uma doença bem grave, nós temos experiência com vários casos aqui também. Tromboembolismo venoso, mais raramente trombose arterial. Acometimento cardíaco também pode ocorrer como manifestação intestinal, mas principalmente os pacientes que tomam anti-TNF, que pode piorar a insuficiência cardíaca pré-existente. E as complicações da doença de Crohn. Aumento do risco de fraturas por diminuição do cálcio nos ossos, principalmente os tomadores crônicos de corticoide. Aumento do risco de câncer coloretal, porque inflama, desinflama, um dia degenera. Os doentes com doença de Crohn retocolite têm 20 vezes mais chance de ter câncer, aí, principalmente os doentes com doença crônica, mais de 10, 15 anos. E os cálculos biliares e os cálculos renais também são frequentes como manifestação extraintestinal, por causa, primeiro, da redução do pool dos sais biliares e também por causa da tendência à desidratação que esses pacientes têm por causa da diarreia crônica. Então, é comum cálculo tanto biliar como urinário. O diagnóstico é feito com quadro clínico, laboratorial combinado, achado endoscópico, histológico e de imagem, tá? Eu estou passando de uma maneira meio rápida, tá? Para a gente depois chegar na hiperbárica e demorar mais, tá certo? Então, o diagnóstico, nós temos aqui o quadro clínico, com os sintomas, intolerância alimentar, medicações. Muitas vezes se confunde o diagnóstico com síndrome do intestino irritável, com diarreias funcionais, precisa ser uma boa história. Lembrar que o tabagismo é um fator de risco para a piora da doença de Crohn. O paciente já teve uma apendicectomia, muitas vezes pode ter sido uma ileite, uma falsa apendicite, né? O paciente que tem doença de Crohn, ele tem a diarreia não só de dia, mas à noite também. Diferente que quem tem diarreia funcional, que dificilmente acorda à noite com uma diarreia, já quem tem doença de Crohn acorda à noite para evacuar. A gente tem que ver o estado geral, temperatura, dor, distensão abdominal. Em caso de obstrução, nós temos peristaltismo palpável. É muito comum uma massa palpável na fossa ilíaca direita e lesões orais e perineais são muito importantes. Na boca, geralmente, a gente vê aftas e no períneo, as fístulas. E lembrar que os doentes, a maioria deles, tem perda de peso. Existe Crohn obeso, mas não é o comum, é a exceção. A maioria deles são magros. Os exames endoscópicos são muito importantes, a colonoscopia é o principal deles, aqui mostrando uma úlcera aftoide no colo, aqui as úlceras mais profundas, úlceras lineares, serpiginosas, formando o diagnóstico do doença de Crohn. Existem outros exames, como a enteroscopia com duplo balão, que você pode fazer biópsia no intestino delgado. A endoscopia digestiva alta também faz parte do diagnóstico. Esses doentes é muito comum ter gastrite, sintomas gástricos. E a cápsula endoscópica também é um exame que ajuda bastante no diagnóstico. Nós também temos acesso tanto no Hospital das Clínicas como na clínica privada. Não é em todo local que tem esse exame. Aqui mostrando uma imagem de uma doença de Crohn mais avançada, já com deformidade do colo, com imagens já de pseudopólipos. Nos exames radiológicos se usava muito, até alguns anos atrás, o trânsito intestinal. Aqui se observa uma estenose do hilo terminal, aqui outro, uma área de afilamento. Hoje em dia esse exame está mais em desuso e a gente tem preferido a ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Outro exame radiológico é a enterotomografia. Os senhores observem aí com a seta vermelha do lado esquerdo uma estenose de uma alça de Delgado. E aqui no lado direito da tela, com a flechinha vermelha, uma alça intestinal dilatada, mostrando uma obstrução clássica, tá? Aqui é uma imagem de ressonância magnética, chamada enteroressonância, que é o exame Gold de hoje, mostrando aqui onde está 1 e C, lá no meio, uma área de fístula enteroentérica, claramente 3 alças chegando no mesmo local, mostrando uma agudização de uma doença de Crohn.
Vamos falar de tratamento convencional agora, para depois a gente chegar na oxigenoterapia hiperbárica. O tratamento, o objetivo é induzir a remissão da doença ativa, manter o paciente sem a crise com remissão e evitar complicações e efeitos colaterais. Então, só para dar um parênteses para a senhora, a doença de Crohn é uma doença que inflama o intestino. Vai inflamando, vai fibrosando, vai estenosando, perfura, até que o paciente acaba perdendo aquele segmento de intestino. Então, não é infrequente os doentes maltratados evoluírem para síndrome do intestino curto, com desabsorção. Da mesma maneira, por analogia em doenças imunológicas articulares, você tem que tratar na fase inicial, que está só inflamatória. Se você deixar tardia, já tem anquilose, perda das articulações, perda do movimento. Hoje em dia, a tendência é tratar o Crohn precocemente para não deixar ter as complicações e ter qualidade de vida. Isso é importante. Então, aqui são as drogas clássicas usadas. Os aminosalicilatos estão praticamente em desuso para a doença de Crohn, só casos muito simples. Os corticosteroides são um resultado muito bom, mas hoje em dia a gente tem tendência a não usar mais, porque eles têm muito efeito colateral. Imunossupressores, imunomoduladores, o mais comum usar é a azathioprina, que é o Imuran. A terapia nutricional também é importante. Outros, como antibiótico, talidomide, são poucos usados. O que se usa mesmo hoje, que é o GOLD, eu vou falar um pouco para vocês a seguir, é a terapia biológica, tá? São os imunos biológicos. Só para falar dos corticosteroides, eles têm efeitos colaterais muito graves, com aumento de peso, de apetite, retardo do crescimento, osteoporose, supressão do eixo hipotálamo, hipófise adenal, pancreatite, insônia. Então, é uma medicação que não deve ser usada cronicamente, mas infelizmente vocês vão ver em muitos serviços, eu não sei como é em Aracaju, chegar vários pacientes ainda com xingoides, tomando corticóide há muito tempo para doença de Crohn. Isso não é uma conduta adequada para os dias de hoje. Nós temos outras opções. A gente até ainda usa eventualmente corticóide numa agudização da doença, mas a gente sempre se preocupa em usar e tirar rápido. Cronicamente, hoje está proscrito. Tá? Tem muitos efeitos colaterais e hoje em dia não são mais aceitos o corticóide na terapia de manutenção. Tá? A terapia biológica, ou chamadas drogas imunobiológicas, é o que existe de mais atual e mais moderno para o tratamento de doenças de Crohn. Foi um divisor de águas. O primeiro imunobiológico... Tá dando para ouvir bem aí, gente? Tá, né? Tá, o primeiro imunobiológico surgiu no mundo em 1996, no Brasil em 2000, que é o anti-TNF-alfa, que é o mais famoso e o primeiro é o infliximab. Quem trabalha com gastro, com prócto, com reumatologia, conhece essa droga. Então, bloqueia o TNF-alfa e seus receptores, diminuindo o processo inflamatório. Foi um divisor de águas quando nos anos 2000 surgiu o infliximab. Então, foi uma imunoterapia, chamando imunobiológico. E hoje, mais recente, nós temos outras drogas, não só do anti-TNF-alfa, também anti-interleucinas, anti-integrinas. Eu não vou me ater muito a isso, porque você daria para fazer só uma aula de biológico, como tem muitas aí. Mas só para vocês terem ideia que isso é o mais importante que tem na terapia hoje. Tá? São medicações de alto custo, a maioria delas custa R$15 mil a cada 2 meses. O Stelara, que é um anti-interleucina atual, só para vocês terem uma ideia, a dose de ataque custa R$100 mil. É medicação de alto custo, mas os planos de saúde hoje todos pagam e muitas dessas drogas a gente tem pelo SUS. Aqui mostrando o anti-TNF-alfa, que é o principal, é o primeiro, é o mais utilizado até hoje. O infliximab ele é quimérico, então é proteína humana e animal de ratos. E as indicações são para retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, artrite juvenil, psoríase, espondilite anquilosante, artrite psoriática. Então, hoje existe um link aí entre a especialidade de gastroenterologia e proctologia, com reumatologia e dermatologia, principalmente em relação a imunobiológicos. Tá? As indicações são para as formas moderadas e graves, não responsivas ao tratamento convencional ou que tem código-dependência. E hoje, praticamente, é a primeira escolha para os casos, eu vou comentar isso com os senhores a seguir. Quando a gente começou a usar, a gente ia fazendo dos mais leves, uma terapia que chama Step Up, começa do mais simples até chegar na droga mais pesada. Hoje a tendência é fazer uma terapia que a gente chama top-down. Já começa com o biológico, principalmente se o paciente for jovem, tiver fator de risco, porque ele vai ter um prognóstico melhor. Tá?
Da doença de Crohn, mostrar algumas fístulas aqui complexas. Vejam, senhores, os casos que a gente trata aqui. O primeiro caso é ileostomia com várias fístulas. O outro é um paciente com doença de Crohn com vários cedências, então um períneo muito judiado. Esse daqui também é um outro caso. Então são casos dessa maneira aí que a gente usa geralmente a oxigenoterapia hiperbárica, tá? São fístulas complexas, aquela fistulinha assim pequenininha, muitas vezes não há necessidade, tá? Então, falando do tratamento de fístula já, onde que entra hiperbárica, isso aqui é um algoritmo, tá? As fístulas simples, assintomáticas, você pode deixar até sem tratamento, às vezes só com imunobiológico já resolve. As sintomáticas, você precisa fazer uma higienização do períneo com céton, antibióticos e usa biológico e imunossupressores. Geralmente usa infliximab com imuran. Tá? As fístulas complexas, essas sim, a gente usa antibióticos, imunossupressores, biológicos, cirurgias, e aqui a oxigenoterapia hiperbárica já entra com um papel bastante importante. Nós estamos escrevendo, inclusive em breve vocês vão ver aí um trabalho com a nossa experiência atual, mostrando uma resposta muito satisfatória nos casos de fístulas complexas. Lembrando aos senhores que a oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento adjuvante. Precisa operar, precisa dar o antibiótico, precisa dar o imunobiológico correto, drenar os abscessos, colocar os setos e também fazer só hiperbárica. Fazer hiperbárica de cara sem fazer o resto está inadequado. É um tratamento adjuvante, que é muito bom nesses casos. Tá? Nas fístulas enterocutâneas também a terapia biológica está indicada e também a oxigenoterapia hiperbárica tem um papel bastante interessante. Nós temos uma casuística boa, mostrando vários casos de fístulas enterocutâneas, principalmente pós-operatórias de doenças de Crohn, com uma boa resposta com a terapia hiperbárica. Aqui mostrando a doença de Crohn, a imagem clássica ali, que a gente chama de cobblestones, ou pedra de calçamento, que são aqueles pseudopólipos ali naquele ilho aberto doente, e aí embaixo uma fotografia de uma colonoscopia de uma retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, quando não responde ao tratamento clínico, ou quando tem retardo de desenvolvimento, está malignizada, está obstruída, fistulada, ou com lesão perianal grave, ela sempre precisa do tratamento cirúrgico. Muitas vezes a gente vai usar a hiperbárica concomitante ao tratamento cirúrgico, adjuvante, principalmente nas lesões perianal, como já disse a vocês, tá? Existe casos que a gente indica a cirurgia de urgência, como no megacolon tóxico, nas perfurações, nas hemorragias maciças e nas obstruções. Bom, esse é um gráfico muito interessante para mostrar para os senhores, é adaptado do professor Panaccione, que é um dos experts em terapia biológica e doença inflamatória hoje mundial, mostrando aqui o momento como onde nós estamos hoje. Então, antes a gente deixava a evolução natural da doença, o tratamento era tardio e os pacientes ficavam muito com incapacidade. Veja aqui, esse laranjado aqui. Quando a gente faz intervenção tardia, também tem muita incapacidade. Quando a gente faz diagnóstico precoce, o tratamento precoce, nós vamos ter pouca incapacidade, vamos perder pouco intestino e assim por diante. Então, só um minutinho que eu me perdi aqui com a setinha aqui. Mostrando o conceito que você deve fazer o diagnóstico precoce e já começar o tratamento precoce. Aqui mostrando o infliximab, que é a terapia biológica, do placebo. Olha a taxa de recorrência endoscópica. 9 para 84%. Então, é uma medicação hoje que não há dúvida que a primeira opção nos casos graves aí é a terapia biológica. Tá? Esse aqui é o infliximab, eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso aqui seria mais para especialistas em doença de Crohn, gastro e próctos, que mexem com isso. Nós mexemos com isso no dia a dia, temos uma experiência boa. Depois, se alguém tiver interesse no fim aí da apresentação, nós podemos discutir com detalhes, tá? Dose, complicações, tá? Só para citar aqui o infliximab, que é a principal droga que a gente usa. Depois, a partir de 2007, começamos a usar o adalimumab, que é o Humira, tá? Que a aplicação é subcutânea. Hoje existe o certolizumab pegol, que a gente usa mais em grávidas, algumas drogas que a gente ainda não tem, como o natalizumab, e mais recentemente o Stelara e o vedolizumab, que é o Entyvio, nós temos usado também. Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso, mas lembrar que a terapia biológica a gente deve fazer ela combinada, o anti-TNF mais imunossupressor,
E aqui lembrar que essas medicações têm efeitos colaterais, como imunossupressão, infecções, tumores. A gente precisa fazer um rastreamento infeccioso antes de tratar. Por exemplo, se o doente já teve uma tuberculose e tomar um imunobiológico, ele pode reativar focos de tuberculose e assim por diante. Hoje eu vou falar rapidamente sobre step up versus top down. Então, a gente fazia o tratamento, começava das drogas mais simples até mais complexas. Então, começava com mesalazina, depois corticoide, depois imunossupressor e, por fim, o biológico eu não respondia. Hoje a tendência é o top down, você já começa com o biológico, principalmente nos casos que têm idade menor, 40 anos, tabagismo, úlceras profundas no colo, com lesão perianal, com emagrecimento importante, são os chamados doentes com alto risco, certo? Então, é assim que a gente faz. Hoje, a grande maioria da remissão endoscópica, que é um objetivo importante no tratamento, a gente consegue com a terapia top-down. Então, aqui é o step-up top-down, eu vou passar rápido nisso. E a terapia biológica, qual que é o benefício? É o controle da inflamação e a permanência da remissão clínica. Controle e drenagem de fístula, cicatriza a mucosa, remissão sustentada sem corticosteroide, diminui a hospitalização e cirurgias e melhora a qualidade de vida. Isso não há dúvida que é o que tem de melhor hoje para o tratamento de doenças de Crohn, é a terapia biológica. Tá? As principais contraindicações são as infecções, os abscessos, tuberculose, neurite, que são todas linfomas, são todas situações que têm contraindicação de imunossupressão. Bom, eu já estou praticamente quase acabando de falar do tratamento clínico, para a gente entrar mais na hiperbárica, que eu acho que é o objetivo principal da aula. Só lembrar aos senhores que nas doenças inflamatórias intestinais, o físico é impotente, o cirurgião é perigoso e nós precisamos de Deus. Se você ficar muito tempo só enrolando o tratamento clínico, às vezes o paciente não vai evoluir bem. Se você sair operando intempestivamente doença de Crohn, você vai fazer mal ao paciente. Ele vai acabar evoluindo para o intestino curto. Então você precisa ter o equilíbrio. Bom, eu vou agora, eu dei essa introdução, espero que vocês tenham compreendido, falando do que é a doença inflamatória intestinal, um pouquinho de epidemiologia, um pouquinho do diagnóstico e o tratamento clínico atual. Não vou entrar em detalhes de tratamento cirúrgico, isso aí seria uma outra aula, mas, e falando do tratamento clínico, principalmente frisando os imunobiológicos, o infliximab é a principal droga, apesar que existem várias outras hoje. E agora nós vamos começar, como que começou a gente usar a oxigenoterapia hiperbárica para as doenças inflamatórias intestinal. Se a gente chegar naquela rol da ANS e nas indicações clínicas oficiais pelo Conselho Federal de Medicina, você não vai ver claramente lá a doença de Crohn, nem retocolite ulcerativa. Você vai ver síndrome de Fournier, pé diabético, doença descompressiva, os hereditários enxertos de risco, mas existe já, desde dos anos 90, no começo de 2000, vários artigos da literatura mostrando algum efeito da hiperbárica nas doenças inflamatórias intestinal. E esse trabalho, esse doutor Rogério Serafim Parra, eu acho que ele está até assistindo isso aqui, ele falou que ia entrar, é um aluno meu que fez essa tese de doutorado, hoje ele é médico assistente, é um expert em doença inflamatória, ele dá aula aí no Brasil inteiro, já deve ter dado aula aí em Aracaju, e nós fizemos um trabalho onde a gente foi o trabalho que nos animou depois usar de uma maneira mais sistematizada e hiperbárica nas doenças inflamatórias intestinal. Esse trabalho a gente fez uma colite experimental em ratos e testamos com oxigenoterapia hiperbárica. Foi a tese de doutorado dele, está aí, tá a banca. Tá? Então, nós começamos a ver vários artigos da literatura dos anos 90, depois chegando a 2000, de oxigenoterapia hiperbárica e doença de Crohn. Esse aqui tem um trabalho nosso. E era tudo trabalhos de relatos de casos isolados, pequenas casuísticas, case report, e tinha poucos trabalhos grandes, entendeu? E até hoje ainda é assim. Nós resolvemos e depois fomos procurando trabalhos experimentais, também tinha poucas séries, alguns trabalhos de 2000 e pouco, até chegando mais para frente, alguns trabalhos chineses, tinha pouca coisa na literatura. Nós fizemos a hipótese que a oxigenoterapia hiperbárica melhora a colite e quisemos estudar os possíveis mecanismos de ação do oxigênio hiperbárico na colite. Então, o nosso trabalho foi estudar a oxigenoterapia hiperbárica na colite aguda em ratos.
Então, nós avaliamos parâmetros macroscópicos, microscópicos, neutrófilos, citocinas, óxido nítrico sintetase, COX-2 e RIF1-alfa, que são todos os fatores bioquímicos aí. Aprovamos o trabalho no comitê de ética e fizemos 4 grupos. Vou falar rápido, tá? E o que me interessa é o grupo 3 e o 4 aí. Um que só tinha colite com TNBS e outro colite mais oxigenoterapia hiperbárica, tá? Então, aqui é o jeito que a gente fazia anestesia nos animais. Essa daqui é a nossa câmara experimental. Nós temos um laboratório aqui na faculdade, onde nós temos essa câmara hiperbárica. Ela parece uma câmara monoplace aí, mas ela consegue entrar vários animais, rato, cobaia, camundongos. Animais grandes não cabem. Tá? Foi essa câmara que a gente usou. A gente fazia uma sessão de 2 horas de duração, com 90 minutos de tempo de fundo, a 12 atmosferas. E esse aqui são os animaizinhos. Aí depois fazer uma laparoscopia, que nós estamos vendo à direita aqui, uma colite induzida pelo TNBS. Depois a gente sacrificava o animal e dividia em 4 segmentos. Um deles a gente pegava para medir mieloperoxidase, outro citocinas, outro fazia Western blot, outro imunistoquímica, tá? Esse aqui é o score microscópico, eu vou passar rápido, porque senão fica meio cansativo. Aqui mostrando o C, ó, o grupo com colite, e o D é o grupo com colite mais hiperbárica. Observe que aquela área enegrecida já melhorou com a hiperbárica. Aqui é só a salina. Aqui, de novo, mostrando o grupo com TNBS, a colite. Vocês observam que é uma colite grave, né? Grau 3, quase com necrose de cólera. E aqui uma colite junto com a oxigenoterapia hiperbárica. Observem a melhora em relação ao grupo só com a colite. Então, em relação ao score macroscópico, score microscópico, todos, mieloperoxidase, todos a gente vê esse gráfico preto alto, junto com o último da direita, que é o que nos interessa, que é a comparação do grupo só de colite com colite hiperbárica. Os senhores observam que aqui, ó, é a colite, aqui o colite hiperbárica. Existe uma aproximação dos grupos controles de uma maneira bem clara. Quando a gente estuda as citocinas inflamatórias, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 10, ocorre a mesma coisa. Então, o grupo com colite lá mostrando uma atividade inflamatória alta, quando eu faço hiperbárica, aproxima do normal. Daí você já pode observar que a oxigenoterapia hiperbárica apresenta um efeito anti-inflamatório sistêmico. Por isso que os pacientes com doença de Crohn e retocolite, quando estão fazendo hiperbárica, na vigência do tratamento, 20, 30 sessões, vocês vão observar que não melhora só a ferida dele, melhora o quadro sistêmico. Saiu recentemente um trabalho da literatura mostrando um paciente com retocolite ulcerativa, com colite grave, com sangramento, que fazia hiperbárica, que melhorava a colite, melhorava o sangramento. Por quê? Porque diminui a atividade inflamatória. E esse trabalho nosso mostrou claramente isso, através da COX-2, da mieloperoxidase e também do RIF1-alfa. Todos os parâmetros inflamatórios que a gente usou, nós mostramos uma melhora do quadro inflamatório. Isso aqui é daqueles gráficos complexos de entender, mas só para mostrar para vocês que quando tem dano epitelial, tem hipóxia, libera RIF1-alfa, quebra a barreira intestinal, libera citocinas inflamatórias, e a oxigenoterapia hiperbárica, ela age diminuindo o RIF1-alfa, age diminuindo as citocinas inflamatórias, age ativando macrófagos e melhorando a performance de neutrófilo. Conclusões. O oxigenoterapia hiperbárica melhorou a colite, por melhora microscópica e nas lesões inflamatórias. Esse trabalho foi muito contundente, nos animou muito. Nós chegamos a levar para vários congressos internacionais, ganhamos pôsteres no DDW, no EGW, ganhamos prêmios aqui em 2014, o melhor trabalho da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Isso não é autopropaganda, mostrando que um trabalho bem conduzido ele pode levar a vários locais. E depois nós publicamos uma revista de fator de impacto muito boa, que é o Medical Gas Research. Então está aí para vocês a referência, quem quiser procurar. Depois desse trabalho, nós animamos e começamos a tratar muito mais pacientes com doença de Crohn e oxigenoterapia hiperbárica. Nós temos outros projetos de pesquisa, eu não vou entrar em detalhes,
Nós já temos outros trabalhos publicados com a nossa casuística, primeiro uma de 11 casos, depois uma de 29, e agora nós estamos publicando a casuística com 40 pacientes já tratados. Eu acredito que deve ser talvez a maior experiência do Brasil, quiçá uma das experiências mundiais, que a gente acha na literatura, relato de um caso, 2 casos, 3 casos, a gente não vê séries grandes. Então nós estamos animados a publicar uma revista boa agora, a nossa experiência com 40 pacientes. Aqui eu vou mostrar para os senhores um trabalho que nós fizemos, que apresentamos num congresso brasileiro, de doença de Crohn com oxigenoterapia hiperbárica. Aqui são as referências da introdução, para avaliar o resultado da oxigenoterapia hiperbárica como método adjuvante na doença de Crohn refratária. Nós vamos colocar em todos, aquele doente com Crohn, uma ileite, você deu a terapia, ele melhorou, não precisa fazer hiperbárica. Agora, aquele paciente que operou várias vezes o períneo, tem um abdômen com fístula, tem uma doença de Crohn refratária, esse sim eu acho que é um candidato para oxigenoterapia hiperbárica. Então, esse foi um estudo prospectivo, onde a gente tratava pioderma gangrenoso, doença perineal e fístula enterocutânea da doença de Crohn. Foi feito na nossa câmara monoplace da Sequest, usava a sessão de 2 horas diária, e o número de sessões era dependente da resposta clínica. Mas para vocês aí que tem o serviço de hiperbárica em Aracaju, outros hiperbaristas que podem estar assistindo, a gente, geralmente os pacientes com doença de Crohn complexa no períneo, com uma fístula enterocutânea, vai aí precisar de 30, 40 sessões de oxigenoterapia hiperbárica até a resolução do seu problema. Claro, a gente avalia a cada 10 em 10. Se ele evoluir bem antes, você pode interromper antes. Nós tivemos um caso mais complexo que a gente fez até 80 sessões, mesmo assim não conseguimos a resposta completa. Mas a maioria dos pacientes aí com 30, 40 sessões tem uma resposta bem satisfatória. Isso aqui é uma nossa câmara monoplace da Sext, um respirador, tá? E a gente, na metodologia desse trabalho, usava os cuidados básicos, feridas abertas, operava principalmente as lesões perianais, e a gente considerava evolução satisfatória ou insatisfatória. Aí a idade média dos pacientes de 38, mais ou menos 10 anos, e a média de sessões variou de 10 a 86, com a média de 28 sessões, como eu falei para vocês, perto de umas 30 sessões por paciente. Então aqui nós tivemos doente com doença perianal, com fístula enterocutânea e com pioderma gangrenoso. Tá? Todos esses pacientes aí foram submetidos à oxigenoterapia hiperbárica, e aqui a resposta, a doença perineal, nós tivemos 60% de cicatrização e 40% de insatisfatório. Isso para oxigenoterapia hiperbárica é um resultado excepcional. Quem trabalha com doença de Crohn, espero que tenha aí na plateia algum gastro, algum proctologista, sabe que uma das coisas mais difíceis de tratar em medicina é a doença de Crohn perineal. Ela é uma doença refratária, de difícil cicatrização, o paciente recidiva com muita frequência, às vezes se precisa operar, usa biológico, não dá certo com um, passa para o outro, e muitas vezes o doente acaba evoluindo para fibrose e perda do reto. Então, as doenças de Crohn perianal avançada, ter 60% de resposta satisfatória é um resultado que eu considero excepcional. Aqui mostrando um caso aí da esquerda na primeira cirurgia, lá direito já mostrando a granulação das feridas. Aqui é uma lesão perianal. Aqui mostrando o resultado com fístula enterocutânea, nós tivemos 90% de resposta satisfatória. Lembrando aos senhores que a gente coloca as fístulas enterocutâneas, geralmente pós-operatórias, que não tem obstrução intestinal distal e que o débito baixo, aquelas fístulas que o doente está mais equilibrado, pede até 200, 300 ml pela fístula. Não adianta você colocar uma fístula que o doente está séptico, perdendo 1,5 litro de secreção entérica, esse caso você não vai ter resultado. Você precisa primeiro equilibrar o paciente, fazer nutrição parenteral, geralmente usa somatostatina, sandostatina, e aí sim fazer hiperbárica junto. No nossos casos, a resposta foi muito boa o resultado. Esse aqui, então, mostrando um caso de uma fístula enterocutânea. Vocês observam aqui na fotografia da esquerda, a saída de secreção entérica, e depois com 30 sessões aqui à direita, já a ferida granulada, sem sair a secreção entérica. Essa é uma menina que eu já operei inúmeras vezes, até hoje ela é minha paciente. Ela tem intestino curto, interna a cada 3 dias no hospital. É a Keren aí, se tiver os meus residentes assistindo. Mas é um caso que deu muita satisfação pessoal, que a gente operou essa moça mais de 15 vezes o abdômen dela. Aqui
é o resultado do pioderma gangrenoso. Nós tivemos 100% de resposta e cicatrização. Aqui mostrando um caso dramático de pioderma gangrenoso na face. Observe, essa senhora tinha doença de Crohn, ela tinha uma úlcera fitoide na boca, foi num dentista, fizeram uma biópsia e evoluiu para esse pioderma gangrenoso, muito grave, como vocês veem na foto de cima e à esquerda. Nós começamos a fazer hiperbárica, ela granulou o tecido aqui embaixo depois de umas 30 sessões. Aqui fazendo, aí depois da direita em cima é o primeiro enxerto, e embaixo o resultado final. Você observe que não ficou lindo, vamos dizer assim, ficou com uma certa deformidade, mas muito melhor, um caso muito grave, até com risco de mortalidade, e que a hiperbárica teve um papel fundamental. Aqui mostrando o pioderma gangrenoso, a fase inicial inflamatória, com isquemia, necrose na foto da esquerda, e aqui com 20 sessões já mandando a granulação já total da ferida e com epitelização. Com mais 10 sessões conseguimos o fechamento completo desse pioderma. Aqui mostrando para os senhores alguns autores, esse aqui é uma meta-análise, mostrando vários autores do mundo aí, a taxa de sucesso com hiperbárica. Esse quarto trabalho aí que está escrito Iese Al, Iese era residente nosso, ele saiu como primeiro autor, eu que sou o autor principal desse trabalho, mas eu estou com o número, como o último não apareceu aí. Nós tivemos 79% de taxa de sucesso e não tivemos efeitos adversos. Não tivemos perfuração timpânica, crise convulsiva, não tivemos claustrofobia. Então, um resultado bastante interessante. Vocês observam que a maioria dos trabalhos mundiais são relatos de caso, ou casuística de 10 pacientes, por isso que a nossa casuística é citada no mundo inteiro. Eu já tive a oportunidade de ir num congresso internacional mundial de hiperbárica, na Argentina, que é o que foi há 4 anos atrás, que é o que seria no Brasil esse ano, e uma professora dos Estados Unidos mostrando casos de Crohn e hiperbárica, ela mostrava fotografia dos meus pacientes. Eu fiquei muito orgulhoso. Modéstia à parte, eu acredito que a nossa experiência aí com doença de Crohn é uma das grandes experiências mundiais aí de doença de Crohn e hiperbárica, tá? As limitações desse estudo é que a casuística ainda é pequena, era o único centro e a gente não tem um follow-up aí muito grande ainda dos pacientes. Mas a hiperbárica apresentou eficácia no controle da atividade inflamatória e com benefício na cicatrização de lesões refratárias ao tratamento convencional. Então, quando eu uso oxigenoterapia hiperbárica para doença de Crohn, além de eu tratar uma ferida perineal, ajudar a tratar uma hemorragia numa fase aguda, uma retocolite, por exemplo, eu também trato atividade inflamatória. Pena que eu não posso usar a hiperbárica crônico, porque senão, durante o período que eu estou fazendo as 30, 60 sessões, o paciente melhora muito do Crohn. Mas depois, na hora que eu paro, a atividade inflamatória para também. Os russos, que têm muita experiência com hiperbárica, mas eles fazem um tratamento não convencional, eles costumam chamar os pacientes 2 vezes ou 3 vezes ao ano para fazer um pool de 40 sessões. Não existem estudos prospectivos randomizados que provem a eficácia disso, mas tem lógica. O período que ele faz a hiperbárica está tratando a doença de Crohn. Se ela tem um efeito anti-inflamatório. Bom, aqui é um close daquela paciente minha da fístula, já mostrei para vocês. Esse aqui é um outro paciente aí com doença de Crohn perianal, que a gente põe o céton e já apanha na hiperbárica logo no primeiro pós-operatório. Esse aqui é um outro paciente com uma fístula complexa que a gente operou, drenou e colocamos na hiperbárica. O senhor observe a fase de abscesso em cima, depois com 10 sessões, aqui com 20 sessões à direita já epitelizado. Isso aqui é uma criança de 11 anos, que era uma lesão perianal de difícil cicatrização, depois de umas 20 sessões de hiperbárica, praticamente cicatrizado aqui à direita. Claro que esse paciente operou, tomou terapia biológica, passou sedem, melhorou o períneo e também fez a hiperbárica adjuvante. Aqui alguns piodermas gangrenosos. Aqui é o nosso trabalho, aquele primeiro. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho publicamos numa revista brasileira que chama Acta Cirúrgica, mas ele é em inglês, é indexado no PubMed. Esse trabalho tem mais de 60 citações na literatura internacional. Tá? Aqui mostrando aquele paciente do períneo, de uma ferida abdominal com Crohn também.
Falar um pouquinho de retocolite ulcerativa. Nós temos pouca experiência de usar hiperbárica na retocolite ulcerativa, mas existem vários trabalhos mostrando que melhora na fase aguda. Inclusive, tem trabalhos mostrando que os pacientes agudos que estão internados com colite fulminante, com sangramento, às vezes com megacolon tóxico, o uso da oxigenoterapia hiperbárica pode diminuir o índice de cirurgias e muitas vezes reverte o quadro. Nós não temos experiência de usar isso na fase aguda, assim. Vou mostrar para vocês um caso de uma colite aguda bacteriana que evoluiu com uma dermatite peristomal grave que a hiperbárica teve um papel fundamental. Observem na foto aí da esquerda, essa paciente teve uma perfuração intestinal por uma colite aguda, ela tinha uma diarreia fulminante. Na época a gente não sabia se era uma diarreia bacteriana, uma retocolite ulcerativa, ela perfurou, nós operamos, tratamos a peritonite, fizemos uma colostomia ali à direita. E ela evoluiu com uma dermatite que começou a evoluir com necrose, que vocês estão observando aí nessa foto superior à esquerda. Então, nós olhamos essa paciente, internamos, fizemos um desbridamento, observem a foto da esquerda, está ali a colostomia e o desbridamento cirúrgico, e começamos a fazer a oxigenoterapia hiperbárica. Essa foto aqui da direita é com umas 15 sessões, e depois de umas 30 sessões, a epitelização completa, sem cirurgia, sem enxerto. Então, mostrando o aspecto, esse trabalho foi publicado também, depois posso passar a referência para os senhores, resultado espetacular da oxigenoterapia hiperbárica. Então, quando bem indicada, você trata o paciente, faz o desbridamento, faz o curativo, dá o antibiótico, dá a terapia biológica, quando é Crohn ou retocolite, e faz a hiperbárica junto, você pode ter esses resultados aí excepcionais. Esse aqui é o último caso que eu vou mostrar para vocês, eu já vou encerrar. Lembrando para vocês que a doença de Crohn pode virar câncer. Esse aqui é um paciente jovem, de 41 anos, tinha uma doença de Crohn há 6 anos, ele era um paciente rebelde, faltava muito retorno, ele foi operado de fístula, tomou infliximab, tomou adalimumab, depois ele abandonou o tratamento e ele chegou com uma lesão vegetante perineal no lugar onde ele tinha as fístulas, com vários pertúrbios, saindo secreção purulenta e mucoide. Aí esse paciente precisou ser submetido a uma cirurgia radical. Olha como ele chegou para nós. Então, se você observa os buraquinhos aqui, que era o lugar onde ele tinha as fístulas, e uma lesão ulcerada vegetante. Na foto da direita aqui dá para ver melhor a base escrotal e o tumor claro ali em cima de uma fístula numa doença de Crohn. Esse paciente no estadiamento, o tumor era avançado, já fistulado para a bexiga. Nós precisamos fazer uma cirurgia que se chama exenteração pélvica. Você amputa o reto, tira todo o reto com o tumor e tira a bexiga também. Implanta os 2 ureteres na colostomia, que se chama colostomia úmida. O paciente urina pela colostomia, urina e evacua. Esse paciente ficou com uma área cruenta perineal depois da cirurgia muito grande. Olha como é que ficou. Isso aí é de costas e lateral. Porque para tirar com margem de segurança, nós precisamos fazer essa cirurgia perineal alargada. E o que você faz com uma ferida dessa? Não tem indicação de fazer um retalho. Nós temos um cirurgião plástico, aí depois podemos discutir. Não dá para você fazer enxerto nem retalho nessa fase. Por quê? O paciente está totalmente, ainda pode ter células neoplásicas, tem dúvida da margem de segurança, era um tumor mucinoso, é uma ferida contaminada, então a gente participa, usa o que a gente tem, que é a oxigenoterapia hiperbárica. E começamos a fazer hiperbárica, aqui a sonda vesical, olha ele aí na segunda sessão, aqui com 11 sessões, ó, diminuição da área cruenta, e com 40 sessões, não podemos dizer para os senhores que ficou maravilhoso, mas o paciente evoluiu bem com cicatrização completa, quase completa da ferida perineal. Esse paciente continuou seguindo com a gente e acabou falecendo aí uns 2 anos depois disso, que o tumor dele recidivou e rompeu uma artéria ilíaca e morreu de hemorragia aguda depois. Tá? Mas só para mostrar para os senhores aí o uso da oxigenoterapia hiperbárica. É isso que eu tinha para falar, estou à disposição para tirar dúvidas, acho que é uma parte bem interessante agora para a gente conversar e tirar dúvidas. Para quem não conhece, eu convido para vir conhecer, essa aqui é a nossa faculdade de medicina, nós ficamos dentro de um campus que é uma antiga fazenda, então aqui a gente vê a casa antiga da fazenda, que é o nosso prédio central, e aqui é o nosso Hospital das Clínicas, é um hospital terciário, onde hoje a gente trata basicamente na área de proctologia câncer e doença inflamatória intestinal. Aqui é o Hospital da Criança. A gente tem muito orgulho de trabalhar aqui. Aqui são os prédios experimentais, nosso laboratório, onde fica hiperbárico, que fica por aqui. Então, todos estão convidados. Quem quiser vir aqui, participar, conversar, nós estamos à disposição.
Acho que é isso, Marco. Viu? Muito bom, doutor Mar. Parabéns, excelente apresentação. Eu tinha algumas perguntas para começar aqui, para a gente começar o debate. Quem quiser também fazer perguntas pode também se pronunciar depois. Deixa eu dar um oi para o Dr. Marley, estou vendo ele aqui, ó, nosso companheiro lá do Hospital das Clínicas, está participando da web, é isso aí. É um grande pesquisador e colaborador nosso lá da divisão. Maravilha, obrigado por participar, Marley, sempre bom. O que é que o senhor tem já de conhecimento sobre a interação do tratamento hiperbárico com o tratamento concomitante imunobiológico? Há algum tipo de malefício ou sinergia? Não existe malefício nenhum e nós hoje, inclusive, estávamos hoje pela manhã, eu e o Marley escrevendo a discussão de um artigo sobre isso. Hoje em dia, o tratamento GOLD, o melhor tratamento que existe para doença inflamatória grave, como esses casos que eu mostrei aí, é a terapia biológica, é a terapia que a gente chama top-down, a gente já começa com o biológico. O mais clássico é o infliximab, existem vários outros, eu não vou detalhar. E o que a gente faz? A gente trata o paciente com imunobiológico e quando tem uma doença perineal grave, avançada, igual essa que eu mostrei, ou tem uma fístula, ou tem um piodema, nós usamos a hiperbárica adjuvante. Só ajuda, porque eu estou agindo um efeito anti-inflamatório pelo imunobiológico e a hiperbárica, como eu mostrei naquele trabalho experimental da tese do Parra, ela diminui as citocinas inflamatórias. Então eu estou agindo em duas cascatas diferentes da coagulação, dois mecanismos diferentes de anti-inflamatório. Então, eles têm um efeito sinérgico concomitante, claramente. É isso que a gente escreve no nosso trabalho. Sempre que você tiver a oportunidade de usar a hiperbárica junto, acho que deve ser indicado. É uma pena que a gente não consegue fazer em todos os pacientes, porque o ideal seria a gente fazer em todos os pacientes. Não são todos que têm acesso, que têm plano de saúde. Esses casos do Hospital das Clínicas, a gente tem uma parceria com a fundação que manda para o nosso serviço. Mas se você tiver um caso grave de Crohn perineal, eu vejo com ótimos olhos a indicação de fazer oxigenoterapia hiperbárica. Não tenho dúvida, é uma indicação muito boa. Em relação à autorização desse tipo de tratamento via plano de saúde ou através do SUS, vocês têm tido alguma dificuldade? Não, nós, como a gente está aqui há 18 anos já, nós já passamos por todas as fases. Hoje eu não tenho dificuldade com nenhum plano de saúde, tá? Se você for pegar o rol da INS, você não vai ver lá doença de Crohn com indicação, mas você vê lesão necrotizante. Então, pois, se lesão necrotizante perineal secundária à doença de Crohn. Então, não tem problema nenhum. Eu ponho isso no plano de saúde. No SUS, os casos do Hospital das Clínicas, que são casos graves, a gente tem uma parceria lá com a FAEPA, que é a nossa fundação, a gente tem que fazer um relatório detalhado e manda para a administração. É um pouco moroso, é um pouco burocrático, mas a gente tem conseguido, sim, nos casos graves, fazer o tratamento do SUS lá no Hospital das Clínicas. Maravilha. Eu gostaria de abrir para comentários e perguntas do público. Quem quiser, só abrir o microfone e falar. Bruno, tem alguma coisa a falar? Doutor Marley? Eu estava vendo aquele caso, o último caso, do tumor perineal ali. Graças a Deus que existe hiperbárica, viu? Porque para a gente reconstruir e conseguir fechar aquele defeito, o bicho ia ser difícil, viu? Para qualquer reconstrução ali, olha, vou te dizer, né? Bruno, esse daí é um comentário muito interessante. Nós temos na faculdade um parceiro, o Dr. Pedro Couto, não sei se você conhece, ele é professor de cirurgia plástica. Fizemos residência junto. Inclusive, ele fez a tese de doutorado dele com reconstrução perineal. E quando a gente tem ferida perineal muito alargada, nós temos feito alguns casos em parceria com ele, a reconstrução, com retalho miocutâneo, ou de coxa, ou de glúteo. Mas, em casos igual esse que eu mostrei, tem contraindicação de fazer. Você tem dúvida da margem cirúrgica, tem infecção, então a hiperbárica é uma ótima arma. É diferente de uma cirurgia eletiva, calma que você tirou, que você sabe que tem uma ressecção e só ficou uma área cruenta. Aí está autorizado a fazer um enxerto no mesmo ato. Então, não dá para fazer nesses casos. Um próximo trabalho que eu penso em publicar são cirurgias perineais com área cruenta grande. Eu tenho muitos casos, eu não mostrei aqui hoje. É uma ótima opção ter hiperbárica, ajuda demais. Às vezes a gente vai fazendo para preparar a área para o enxerto, às vezes vai tão bem que nem precisa do enxerto mais, como nesse caso aí.
Vou te dizer que depois da hiperbárica, como a gente começou a funcionar mesmo, até eu faço muita reconstrução grande aqui, pela faculdade, pelo estado, né? Pacientes oncológicos normalmente. Mas eu fiquei muito mais tranquilo quando a gente instalou o serviço, porque é um a mais para ajudar um retalho grande, é um a mais para ajudar uma perda cutânea, né? Porque tá todo mundo abaixo disso aí, né? Isso pode ocorrer mesmo, né? E ocorre com muita frequência, né? A gente sabe disso, né? Uma outra indicação que é muito boa, você que é cirurgião plástico, agora trabalhando com hiperbárica, deve perceber, vamos supor que você pegue um caso mais favorável e faça um retalho miocutâneo. O retalho, por mais bem feito que seja, sempre é um tecido mais isquêmico. Então, a chance de necrosar uma borda, de uma parte não pegar, infectar, é muito grande. Então, os casos que a gente tem condição, principalmente nos casos privados, que a gente tem facilidade, quando faz um enxerto grande, a gente continua fazendo hiperbárica no pós-operatório do enxerto, até ter certeza que pegou, que não necrosou e assim por diante. Isso é uma coisa muito boa também. Hoje nos meus pacientes dos privados e nos que têm convênio, isso aí já é rotina minha, entendeu? Acaba a cirurgia, dia seguinte, quando tudo dá certo, alta e já vai para a hiperbárica, né? Mas existe ainda, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da palestra, existe uma resistência de parte até de médicos mesmo, né? E normalmente a resistência é por ignorância, né? Nem sempre é fácil quebrar essa barreira, né? Bruno, eu vou Eu fazer até, um parecer sobre isso. Eu estou há 18 anos nesse mundo hiperbárico, vamos dizer assim. A hiperbárica, até os anos 80, no mundo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, era muito mal vista. Tinha gente por hiperbárica para tratar sequela de AVC, criança com paralisia cerebral. Na época do Michael Jackson, achava que preto virava branco. Se falou muito isso no mundo. O Michael Jackson, na realidade, ele comprou uma câmara monoplace para ele porque ele teve uma necrose do nariz. E naquela época ele teve o vitiligo e mudou a cor, foi fazer uma plástica lá, teve uma necrose. Foi por isso que ele comprou uma hiperbárica e começou a fazer. Mas aí falava que hiperbárica preto vira branco, que para impotência. Então foi muito mal visto esse método no passado. Tem até um trabalho que falava que era um tratamento à procura de uma doença. E isso no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, com a instalação da Câmara Hiperbárica na USP em São Paulo pela professora Marisa, e depois com a gente em Ribeirão Preto, eu acho que nós colaboramos muito para transformar o método, ser mais respeitado e ser sério. A gente começou a fazer pesquisa séria, a gente só indica os casos de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Isso, a hiperbárica no Brasil foi adquirindo respeito depois disso. Então, eu acho muito bacana e até para quem estiver assistindo aí, sempre dou conselho para a gente fazer as indicações precisas, as coisas corretas, que é o método, jeito de valorizar o método, sabe? Porque é um método, quando bem indicado, as coisas corretas, traz muito benefício para o paciente, eu não tenho dúvida, viu? Olá, professor. Fala aí, Marley. Então, não precisa ir muito para trás, não, né? Agora, com Covid, por exemplo, está surgindo bastante indicação de hiperbárica para Covid também, né? Eu sei que não é o foco aqui, mas eu acho que a pessoa tem que surfar na onda, né? Agora, sim, eu queria parabenizar o professor Mar, porque, na verdade, ele é o pioneiro da hiperbárica aqui, né? Eu não estou mentindo se eu falar isso, né, professor? O senhor é o pioneiro aqui em Ribeirão Preto da hiperbárica. E para doença inflamatória, é um dos pioneiros no Brasil, né? E não foi assim, não foi que a indicação caiu no colo. Na verdade, eram pacientes que o professor Mar não tinha realmente, tinha esgotado os recursos clínicos, né? E são pacientes que estão fora de tratabilidade clínica e que, na verdade, a origem da doença deles tem tudo a ver com a hiperbárica, né? Então, você tem uma ferida que não cicatriza, você tem uma inflamação continuada, você tem uma ferida provavelmente colonizada por patógenos aí que eles citam mais resposta inflamatória. Então, eu acho que cai muito bem, né, na doença inflamatória. E na prática, o que a gente vê, né, professor? Os resultados são belíssimos, né? E é claro que, como o senhor falou, né, existe todo um acompanhamento, o paciente não deixa de passar sedenho, o paciente não deixa de operar, não deixa de debridar, não deixa de limpar. E isso é mais assim para os residentes que estão ouvindo, né, a aula, então tem que saber que ela é uma terapia adjuvante, né? Ela se encaixa dentro da terapia e de maneira nenhuma vai curar a doença inflamatória, porque, na verdade, a gente não conseguiu entrar na gênese da doença, né? Vai ficar bem claro para os residentes aí. Mas parabéns, professor, pela aula e pelos casos, né? Muito bonitos essas fotos, as melhoras. A gente vê no dia a dia, é muito gratificante ver o paciente melhorar, né?
Ô Marley, obrigado aí pelo comentário. Já que você tocou no assunto, a gente conversou, não tem jeito de, nos dias de hoje, você não falar sobre Covid-19, que é a pandemia do século, todo mundo está de quarentena em casa, até essa aula aqui com o computador, estou na casa do meu filho aqui, o computador dele, a tela é melhor, estou na casa do Dotinha, viu, Marley? E é, não tem jeito de não falar de Covid-19 e hiperbárica. Eu comentei com os colegas, quando, lógico que saiu o surto em Wuhan, saiu um trabalho aí de janeiro de um chinês que tratou 6 pacientes, relatou uma série de 6 pacientes com Covid, pôs em hiperbárica lá em Wuhan e disse que melhorou os pacientes. Depois já saíram aí uma meia dúzia de trabalhos com uma série um pouquinho maior. Se você for pensar um pouco na fisiopatologia do Covid, que a gente tem ouvido falar, estudado, mas que ainda não é 100% conhecida, a reação inflamatória grave que ocorre no pulmão, que lesa o parênquima, que dá insuficiência respiratória, pelo efeito anti-inflamatório da oxigenoterapia hiperbárica, teria toda a lógica tratar com hiperbárica e ter uma melhora. Não existe nenhum estudo prospectivo randomizado, duplo cego, não existe nenhum estudo comparativo. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, capitaneada por um colega de Belo Horizonte, está propondo um trabalho prospectivo agora. Até propôs se a gente quer entrar junto para os doentes naquela fase inicial do Covid, antes de ir para a ventilação mecânica, porque no Brasil, ventilação mecânica hiperbárica, eu acho que é só nós aqui em Ribeirão Preto e a doutora Marisa lá em São Paulo que fazem, pelo menos que eu tenho conhecimento. Então, pegar um doente entubado com Covid na hiperbárica seria muito pouco prático. Mas aqueles doentes na fase inflamatória, antes de estar entubado, eu acho válido esse trabalho comparativo. Vamos ver se a gente consegue pôr um N bem grande aí, multicêntrico. Quem sabe a gente consegue fazer um prospectivo aí randomizado e podemos dar uma resposta maior aí para a literatura internacional. Não tem nenhum trabalho desse no mundo. O pessoal de Belo Horizonte, junto com o Mota, lá da sociedade e tal, estão passando no grupo, aquele grupo SBMH, e depois quem quiser dar uma olhada, vamos ver se a gente coloca alguns pacientes, Marley, nesse grupo. Doutor Omar, Pois não. ainda no ramo coloproctológico, né? Outra indicação também muito comum de hiperbárica que a gente recebe com frequência é para retite e proctite actínica, né? Como é que tem sido a experiência do senhor nessas indicações? Olha, retite actínica, cistite actínica, são doenças de difícil tratamento, tá? Nós temos uma certa experiência, mas eu vou dizer para você que a hiperbárica, a maioria dos casos que a gente recebe é quando o cara já fez tudo e não tem mais o que fazer, tá? Geralmente, quando é uma retite actínica que é caracterizada por sangramentos eventuais, geralmente o endoscopista já vulgurou com argônio, já deram enema de corticóide e tal, e a gente recebe esses casos, a gente acaba fazendo um ciclo aí de 30, 40 sessões, melhora o sangramento e melhora o processo. Mas esses doentes mais para frente eles recidivam, porque recordando aqui com os senhores, a lesão actínica é uma lesão para o resto da vida e ela só vai piorando. Mas a hiperbárica ela ajuda num certo momento. Eu vou dizer para vocês que é uma resposta média. Tá? A gente usa quando já esgotou os outros recursos. Tá? Cistite actínica do mesmo modo. Nós estamos tratando atualmente uma senhora com cistite actínica, já fez 4 operações, tem uma fístula urinária para o períneo, muito difícil de tratar. Nós temos experiência em vários casos de radioterapia de próstata, que deu uma retite grave. Eu tenho caso, não trouxe fotografia hoje, mas que até perfura o reto. Eu acho que é uma boa indicação, mas geralmente para casos avançados. Tá? Eu pensei que você ia me perguntar, Marco Antônio, você falou que eu sou procto, você ia me perguntar de síndrome de Fournier, porque na realidade... bom, porque essa sim... É porque eu sou radioterapeuta, essa para mim é mais importante agora. Tá, você é radioterapeuta. Nós temos casos de muitas neoplasia de próstata, colo uterino e reto. Temos sim, a gente deve ter uns 15 casos nesses 18 anos tratados de proctite actínica, geralmente para tratar o sangramento melhor. De cistite, mais ou menos esse mesmo número aí. E temos uma experiência boa com osteoradionecrose de mandíbula, que também é uma lesão pela radioterapia. Esta sim
é a nível de evidência boa aí pela literatura internacional, uma doença também dificílima de tratar, você sabe, sei que é radioterapeuta, fica doente com o osso exposto, aqueles dentes para fora, às vezes o dentista vai e faz um implante em cima daquilo, não pega, a hiperbárica ajuda bastante. Nós temos também uma equipe de um cirurgião plástico muito bom, que às vezes resseca o osso, faz retalho microcirúrgico, pegando um pedacinho de tibia e músculo junto, aí faz hiperbárica junto e melhora, viu? Muito bem. E você já puxou aí a gangrena de Fournier também. É uma indicação que, infelizmente, a gente nunca recebeu aqui na clínica, embora Vocês nunca receberam aí? Não é porque não existe, mas a gente tem dificuldade de trazer esse paciente para tratamento. Muitas vezes há uma resistência no ponto de origem. Ó, falando sobre gangrena de Fournier, eu vou dizer para você, com todos esses 18 anos de experiência, eu posso com certeza e segurança falar que acho que é a melhor indicação de oxigenoterapia hiperbárica. É uma das coisas que praticamente que não existe dúvida. Quem trata antes e depois melhora não só a ferida, como o doente melhora a sepse sistêmica. Nós também estamos publicando um trabalho agora com uma série grande de uma casuística de 118 pacientes sem hiperbárica e 79 com hiperbárica. Logo, logo vai ter a publicação e diminui a mortalidade, diminui a morbidade, o tempo de internação. É uma ótima indicação. Eu estou para dizer para vocês que a melhor indicação de oxigenoterapia hiperbárica é o trauma e a síndrome de Fournier. Esses traumas com desenluvamentos, de ortopedia, com fratura exposta, são as doenças agudas. Tem uma resposta excepcional. As doenças mais crônicas, como lesão actínica, pé diabético, mesmo doença inflamatória intestinal, são mais lentas, entendeu? A síndrome de Fournier é a melhor indicação. Foi o motivo que eu me apaixonei por hiperbárica, foi por causa da síndrome de Fournier. Legal. Outra coisa também que é uma indicação que não é tão direta, mas que a gente vê alguns casos que tem uma melhora boa, é no pós-operatório de cisto pilonidal, né? Que também é uma lesão que é de uma cicatrização chata, né? E a gente já fez algumas adjuvâncias aqui. Cisto pilonidal, eu falo assim, é uma doencinha que dá um trabalhão. Por quê? É uma doença com morbidade praticamente desprezível, mortalidade de zero, mas muito chata, tem um índice de recidiva de 30%, mesmo sendo bem operado, e em alguns casos o doente sofre demais, fica aquela área cruenta grande, que não sara, não cicatriza, a tecido piogênica, aí precisa curetar de novo. Nós temos experiência aí nesses anos todos aí, de uns 10, 15 casos tratados, geralmente esses casos refratários, com área cruenta muito grande, ajuda bastante. Só para dizer para vocês aqui, como eu sou proctologista já de cabelo branco, eu tenho um paciente que eu precisei operar 18 vezes de cisto pilonidal. Doença tão chatinha que não vai, não cicatriza, fica furinho, você vai lá, curete, tira um pedacinho e volta. É uma doencinha que dá um trabalhão. Eu acho que nos casos refratários a hiperbárica ajuda. O que a gente faz também na prática, nós temos o Bruno aí que é plástico, a gente faz zetaplastia ou faz outros tipos de retalho para tirar da linha média ali a área cruenta, também ajuda. Viu? A gente papa do plástico, viu, Bruno? O proctologista faz a plástica às vezes. Tem uma pergunta do doutor aqui. Mas é uma que a gente não faz questão não, entendeu? Fica à vontade. Tem uma pergunta do doutor trabalhão mesmo, né? Oi, desculpa, Marco, pode falar. Tem uma pergunta do doutor Felipe Torres, que também é coloproctologista. Pois não. Que ele está perguntando aqui como é que faz a logística desses pacientes internados com Fournier que tem que sair do hospital para ir para a hiperbárica. No seu caso é mais fácil, né? Olha, no nosso caso é mais fácil porque a UTI fica na frente do serviço de hiperbárica no terceiro andar no hospital. Mas nós fazemos caso do Hospital das Clínicas, que é de outro hospital. A logística não é difícil. Você tem que pegar uma ambulância, pôr o doente da ambulância. Se o doente estiver grave naquela fase inicial da sepse, você tem uma UTI imóvel. É uma transferência um pouquinho mais complexa. Mas leva o doente transferido, faz a sessão e volta para o hospital de origem. A gente faz isso, faz parte da nossa rotina já. Os doentes que estão naquela fase inicial, com sepse, entubados e com ventilação mecânica e droga vasoativa, realmente eu acho que vocês vão ter mais dificuldade aí, porque não é todo mundo que tem
Como eu trabalhei muito tempo em UTI, meu sócio também da hiperbárica também, a gente faz, mesmo os doentes em ventilação mecânica, é um caso que eu acho que vale a pena fazer hiperbárica naqueles furniers bem graves. Mas a maioria dos pacientes, depois que passou os 3, 4 primeiros dias, já saiu lá do respirador e tal, ainda é tempo de fazer hiperbárica. Põe ele na ambulância e manda, com tranquilidade. Pode falar aí para o colega, para o autologista, que ele vai ficar encantado e que ele nunca mais vai deixar de fazer, porque os doentes melhoram muito rápido. Ajuda demais. Claro que você precisa desbridar, dar antibiótico, tudo certinho. Acabou, a gente faz assim, acabou o primeiro desbridamento, recuperou na UTI, na recuperação, já começa a hiperbárica no pós-operatório imediato ou no primeiro pior. Legal. Muito bom, obrigado. Tem mais perguntas do pessoal? O pessoal está satisfeito? Aprendeu tudo? Estão todos muito bem ilustrados sobre o tema? Eu acho que perguntaram das contraindicações também. Foi. Perguntaram em que situações o senhor contraindicaria a hiperbárica? Olha, a hiperbárica tem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. E também tem complicações. Nada na vida só é maravilha. Então, contraindicação absoluta. Se o paciente tiver um pneumotórax não drenado, se puser ele dentro da câmara, pode matar o paciente. Na hora da despressurização, aquilo aumenta de volume, se transforma no hipertensivo e pode matar o paciente. Outra contraindicação absoluta é alguns quimioterápicos, como a doxorubicina, bleomicina. Tá? São drogas que têm cardiotoxicidade e no altas concentrações de oxigênio, eles pioram a cardiotoxicidade. Então, pacientes que estão usando, e a cisplatina e derivados da cisplatina também. Pacientes que estão fazendo quimioterapia com essas drogas, a gente espera passar o ciclo, passa uma semana e faz. Geralmente é lesão aí actínica ou alguma área cruenta neoplásica, casos mais eletivos, tá? E também o disulfiram, que é uma droga praticamente que não usa já, que era aquele antabuse que o pessoal usava para pôr na comida as mulheres do marido alcoólatra, aquilo lá, e também aquela pomada antiga que usava para queimada, o Bruno, não sei se é desse tempo aí, que usava sulfamilon, são substâncias que mudam os radicais livres, então isso aí são contraindicações absolutas. Então, o uso de quimioterápico, pneumotórax não drenado, e essas duas, disulfiram e sulfamilon. Contraindicações relativas. Gravidez. A gente já fez hiperbárica em grávidas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma russa, num congresso tem mais de 1000 grávidas tratadas. Mas a gente aqui na prática só coloca grávidas se for uma doença que vale muito a pena. Por exemplo, um Fournier, uma gangrena gasosa, um pé diabético que está para necrosar. Senão a gente espera acabar a gravidez. Outra, se o paciente tiver com uma gripe e tiver com obstrução da tuba de Eustáquio, ele não vai conseguir fazer a sessão. Se ele tiver com febre, é melhor tratar a febre antes de fazer a sessão, senão o paciente pode convulsionar. Então, são basicamente essas aí. Pacientes com claustrofobia, às vezes abandonam o tratamento, que ele fica lá mais ou menos 10 a 12% dos casos. Paciente com crise convulsiva, você tem que colocar com muito critério, tratar bem a convulsão dele antes, e assim por diante. E de complicações, aproveitando a deixa do Marley, a complicação mais comum é o barotrauma da orelha média, tá? Então, é um paciente que rompe o tímpano, que pode sangrar, mas geralmente, apesar de falar que rompeu o tímpano, é uma complicação de pouca morbidade. Você manda para o otorrino, ele olha, trata e geralmente fica sem sequela. Complicações mais sérias, como barotrauma de pulmão, eu tive a oportunidade de ter uma vez, eu precisei despressurizar um paciente de urgência, porque ele teve um problema sério, começou a ficar bradicárdico dentro da câmara monoplace, eu despressurizei de urgência, ele fez um pneumotórax hipertensivo bilateral, precisei drenar de urgência dentro da câmara hiperbárica. Mas em 18 anos foi um caso que eu tive isso. Tá? As outras complicações, como catarata, mudar o grau da miopia, são todas complicações mais leves aí que não têm a repercussão maiores, não. Muito bem. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Eu acho que, já pelo andar da hora, já podemos encerrar, né? Queria agradecer a todos que participaram aqui. Foi um excelente quórum, né? E o doutor Mar quer fazer algum fechamento? Não, o fechamento é só agradecer aí pelo convite e eu gostaria de que com essa 1h15 que nós estamos juntos, de ter passado para os senhores a mensagem que a oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica
bastante interessante, que quando bem indicada, num serviço ético, com boa indicação, os resultados são muito satisfatórios e podem ajudar muitos pacientes. Infelizmente, é muito pouco utilizado ainda no Brasil, muitos colegas médicos ainda não têm conhecimento, isso não é dado nos cursos de graduação das nossas escolas de medicina, então a pessoa mais de ouvir falar alguma coisa, então eu me coloco à disposição aí de quem tiver dúvida, eu tenho aí meu e-mail aí na tela, se quiser pôr depois, a gente está à disposição, a gente tem muito aluno de pós-graduação, a gente faz muita pesquisa, quem quiser vir aqui na faculdade, trabalhar com a gente, fazer pesquisa, nós estamos à disposição de ajudar aqui. Eu e o Dr. Marley estamos aí recebendo de braços abertos vocês, quem quiser vir aprender um pouco mais de hiperbárica, fazer estágio no serviço, estamos à disposição, tá bom? Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Então tá, boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu.